Eu sou a professora Graça e vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do 4º ano do Colégio Emaús. Como vocês estão, 4º ano? Espero que todos estejam assistindo as videoaulas, fazendo as atividades propostas, tirando suas dúvidas, né? Eu estou voltando aqui para a gente dar continuidade ao trabalho da professora Adriana. E hoje não é uma aula de início de correção, é uma aula de introdução de conteúdo novo. Então, prestem bastante atenção. Nós vamos ver hoje verbos no imperativo. Verbos para vocês não é uma novidade, porque nós já tínhamos feito algumas atividades em sala de aula, né? Falando se os verbos indicavam ação, estado, fenômeno da natureza, se eles estavam no presente, passado, que a gente estava usando o termo pretérito, que é o correto, ou futuro. Então, o verbo é essa palavra, que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, podem estar conjugados no presente, pretérito, futuro ou outros tempos, mas hoje nós vamos aprender também que esses verbos têm os modos dele. Eles têm os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Hoje nós vamos tratar dos modos imperativo, mas, além de falar do imperativo, eu vou falar também o que indica o modo indicativo e o subjuntivo. Combinado? Então, olha aqui. No imperativo, a pessoa falante leva o seu interlocutor, ou seja, a outra pessoa, a realizar uma ação, expressando o que ela quer que esse interlocutor faça. Essa ação pode ser transmitida por esse verbo, pode ser um convite, um pedido, uma exortação, uma ordem, um comando, conselho ou até mesmo uma súplica. Vamos entender melhor? Olha aqui os modos verbais, igual eu falei para vocês: indicativo, subjuntivo e imperativo. Olha aqui o que exprime o modo indicativo: fatos e certezas. Exemplo: discursa muito bem, ele discursa muito bem, ou ele não discursa muito bem. É um fato que acontece, que aconteceu ou que vai acontecer, mas um fato certo. Agora, o modo subjuntivo, ele exprime desejos, possibilidades, dúvidas. Se eu discursar, quando eu discursar, não é uma coisa certa. Então, olha aqui. Exemplo: talvez discurse bem esta noite. Vamos para o modo imperativo? O imperativo exprime ordens e pedidos. Vá embora. Ou venha aqui, por favor. Vocês estão compreendendo? Eu espero que sim. Vamos ver mais alguns casos de uso do modo imperativo, até no nosso dia a dia. Vocês já ouviram aqueles carros de som que passam na rua e fica fazendo propaganda, falando: compre, venha, cheguem, use, compre, beba, coma. Olha aqui a Mafalda. Ela está vendo um anúncio de TV, né? Com esses verbos no imperativo, indicando uma ordem. Olha, use, compre, beba, coma, prove. O que eles pensam que nós somos? Isso aqui é uma fala dela. Mas nós vimos aqui, o que interessa para nós é o uso dos verbos no imperativo. Aqui também, olha, nesse megafone, também, olha, assine aqui, vote nele, prove aquilo, estude isso, brinque disso. Então, são várias as possibilidades do uso do modo imperativo no nosso dia a dia da nossa língua portuguesa, no modo da gente se expressar. Em avisos que a gente vê, placas, né, outdoors e muitas outras situações. Aqui eu deixei também um aviso, olha: não entre a menos que seja autorizado. Olha o verbo no imperativo aqui: entre. Outra prática do modo imperativo, muito comum, é nas receitas. Receitas de culinária. Então, as receitas, lá onde que está escrito modo de fazer, todos os verbos usados são no imperativo, estão no imperativo. Olha, bata o óleo, misture os demais ingredientes, encha com a massa, leve ao forno. Olha o uso do imperativo no dia a dia da gente. Eu deixei aqui uma receita
para vocês completarem com verbos do imperativo. Como são inúmeras as possibilidades de verbos, são um imenso número de verbos que pode ser colocado aqui, eu não fiz a atividade. Mas eu gostaria que vocês copiassem no caderno e fizessem, porque vocês podem colocar vários verbos no imperativo. Eu vou dar um exemplo falando aqui para vocês. Por exemplo, modo de preparo. É um pavê de sorvete, olha. Em uma panela, o que você vai fazer com o leite condensado? Despeje, coloque, ponha. Olha, só aqui eu dei 3 exemplos de verbo no imperativo. O leite, a manteiga e o chocolate em pó. Em fogo baixo, faça o quê? Mexa, misture. Tá vendo a possibilidade de colocar verbos? Depois, até começar a engrossar. Agora aqui, olha. Se o fogo e depois o leite, creme de leite, eu vou falar. Abaixe o fogo, então apague o fogo e coloque e acrescente e ponha. Vocês estão observando as possibilidades do preenchimento desse texto com os verbos no imperativo? São inúmeros os verbos que vão dar sentido à receita. E no final da receita aqui, olha, ao freezer de um dia para o outro. Então, coloque, deixe, ponha para servir. Agora, último aqui, olha, com os cookies reservados e as raspas de chocolate. Posso colocar cubra, enfeite, Então, muitos e muitos. É bom vocês copiarem no caderno de vocês, colocarem a data, tá? Para memorização. E os verbos, gente, além deles estarem no modo indicativo, subjuntivo, imperativo, eles têm as conjugações dele, Eles podem estar na primeira, segunda ou terceira conjugação. Por quê? Porque nós não achamos no dicionário um verbo conjugado. Por exemplo, eu não vou achar no dicionário estudei, brinquei, coloquei, falei, ganhou. Eu nunca vou achar assim. Eu sempre vou achar o verbo na forma natural dele, na forma primitiva, que é o infinitivo. Olha aqui, infinitivo é um verbo em seu estado natural, terminado em ar, que é a primeira conjugação, que é a segunda, ir ou or, são a terceira. Mas o or são pouquíssimos casos. Por exemplo, aqui o verbo por. Aqui também tem uma explicação do infinitivo pessoal, que é aquele, como o próprio nome diz, refere às pessoas do discurso. Para eu amar, para tu amares, para você amar, e por aí vai. Tem aqui também uma tirinha. Nós vamos observar os verbos contidos nela. Vamos ver se por acaso eles estão no infinitivo, no imperativo. Vamos observar aqui. Claro que é minha mãe de verdade. Onde que está o verbo aqui nesse primeiro quadrinho? Quem sabe aí qual que é o verbo que está aqui, ó? É o é. Quando é e sem acento, não é verbo. É uma outra classe gramatical. Mas o ele é uma conjugação do verbo ser. Então, aqui, esse é verbo. E o verbo ser está na segunda conjugação, porque terminou em ER. Ela cuida de mim. Olha aqui o verbo cuida. Cuidar, primeira conjugação. Ela me ama. Amar, também primeira. Ensina e educa. Os dois terminados em A, então vai ser ensinar, educar, ambos da primeira conjugação. Se eu cresci da barriga dela ou não, cresci. Verbo crescer, segunda conjugação. Agora, vamos nos ater a essa última aqui, olha. Última fala. Para mim, não tem a menor importância. Será que essa frase aqui, para mim, não tem a menor importância, está certa? Quando que a gente usa o mim? Quando que a gente usa o eu? Antes ou depois do verbo? Vamos ver? Olha aqui. Uso do para mim ou para eu. As duas expressões existem na língua portuguesa, mas o seu emprego depende da situação do uso. Veja os exemplos abaixo. Para eu ler, para eu ver, para eu buscar.
Antes de um verbo no infinitivo, então, eu uso o pronome eu, pronome pessoal. Os verbos estão no infinitivo. É muito comum ouvirmos construções como: empresta o livro para mim ler. Eu acho que eu já fiz até brincadeira com vocês na sala, né? Mim não lê, mim não fala, mim não estuda. Ou trouxe um sanduíche para mim comer depois. Entre outras que a gente ouve por aí. Tais sentenças estão, segundo a norma culta, gramaticalmente incorretas e devem ser evitadas. A gente deve evitar de falar errado para a gente não escrever errado também. As frases deveriam estar escritas da seguinte forma: empresto o livro para eu ler, ou trouxe um sanduíche para eu comer depois. Vocês estão compreendendo direitinho o uso do para mim ou para eu? Agora, olha o uso do para mim. Para mim, estudar é uma alegria. Nada errado nessa construção. Nesse caso, o pronome oblíquo, me, nós vamos estudar a classificação dos pronomes também, posteriormente, não é sujeito de estudar. O que houve foi apenas uma inversão da ordem aí da frase, ó. Podia ser escrito assim: estudar é uma alegria para mim, ó. Estudar é uma alegria para mim. O mim estaria no final da frase, é o que é correto. Para deixar clara a função do complemento de para mim, recomendamos separá-lo por uma vírgula. Para mim, vírgula. É melhor fazer isso. Para mim, vírgula. Prefiro isso. Para mim, vírgula. Deveria ser assim. E outros vários exemplos. Vamos praticar um pouquinho o uso de para mim e para eu? Enquanto eu estou conversando aqui, ó, vamos dando uma olhadinha aqui nas frases para a gente ver se a gente vai usar o pronome pessoal oblíquo mim ou o pronome pessoal reto eu. Eles chegaram antes de eu ou antes de mim? Claro que é antes de mim, né, gente? Há algum trabalho para mim fazer? Nossa, super errado. Há algum trabalho para eu fazer? Há algum trabalho para... Agora aqui, a mesma frase, porém sem o verbo fazer. Há algum trabalho para mim? Aí é se usa o pronome oblíquo mim. É o caso de se usar o mim. Ele pediu para ajudá-lo com as tarefas. Para mim ajudá-lo, para eu ajudá-lo. Para eu ajudá-lo. Para mim ou eu viajar de trem é uma grande aventura. Então, para eu viajar, antes de um verbo no infinitivo. Então, a sequência ficou mim, eu e mim. A alternativa é. Nós vamos fazer várias atividades assim para a gente praticar e memorizar bem o uso desses pronomes, né? Nas frases, nos textos, o uso correto dos verbos, tudo direitinho, ok? Coloquei aqui alguns verbos que não estão no infinitivo. E a gente, igual eu falei para vocês, não encontra no dicionário esses verbos do jeito que estão aqui, conjugados. Nós não vamos achar no dicionário partiu, falavam, criam, liam, estávamos, comprei, estudarei, voltarei. Nunca. Vamos ver como nós vamos achá-los? Aqui, ó, no infinitivo. Partir, falar, criar, estar, comprar, estudar, voltar e ler. Compreendido? Como eu falei para vocês lá atrás, anteriormente, a conjugação dos verbos, né? Quando eles terminam em ar, eles estão na primeira conjugação. Quando eles terminam em er, eles estão na segunda conjugação. E se terminar em ir, terceira conjugação. Eu vou achar um verbo conjugado no dicionário? Nunca. Sempre no infinitivo. Agora nós vamos rever também, após o verbo, os encontros vocálicos, né? Desde lá do primeiro ano do fundamental, quando vocês começaram a ler, vocês juntavam as vogais, né? A e começaram a ler os encontros vocálicos.
Então, esses encontros vocálicos, eles recebem um nome. Vamos ver? Eu acredito que alguns já sabem de algum caso aqui. Quando juntamos duas ou mais vogais em uma mesma palavra, temos um encontro vocálico. Os encontros vocálicos podem ser, eles se classificam em ditongo, tritongo e hiato. O hiato é quando ele ocorre quando temos encontros de vogais em sílabas separadas. Sa, u, di. Olha aqui, temos as vogais, mas elas não estão na mesma sílaba. Então, esse encontro vocálico se chama hiato. Outro exemplo, rainha, ra, i, nha. Também vogais em sílabas separadas, que é outro caso de hiato. Vamos ver casos de ditongo agora. Ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Leite, olha aqui, o E e o I ficaram juntos. Ladeira, o E e o I também ficaram juntos. Então, aqui esse encontro, nós damos o nome de ditongo. E tritongo, gente? Tritongo é um encontro de três vogais na mesma sílaba. Paraguai, olha aqui, U, A, I. Três vogais na mesma sílaba. Iguais, U, A, I. Ele pode ser seguido ou não de S. Separe as palavras em sílabas e classifique os encontros vocálicos. Vamos ver aqui, olha. Mamão. Eu não separei as vogais, então nós temos um ditongo. Moeda, está separado, nós temos um hiato. Goiaba. Aqui, até coloquei amarelo aqui, porque nós temos um ditongo, o O e o I, estão vendo? Mas nós temos também um hiato aqui, olha, porque o A ficou separado. Então, na nossa língua portuguesa, existem palavras que podem ter dois encontros vocálicos na mesma palavra. Um exemplo desse é goiaba. Sai, ditongo. Cauda, também ditongo. Criança, aqui, olha, separei, ó. Nós temos um hiato. Sagões, três vogais na mesma sílaba, seguidos de S, tritongo. Dinheiro, duas vogais, ditongo. E lua, vogais separadas, hiato. Deu para entender direitinho? No livro de vocês tem atividades para fazer, por isso que eu estou explicando aqui. Então, pessoal, por hoje nós encerramos a nossa videoaula por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido direitinho. Caso vocês tenham tido alguma dúvida, voltem, revejam quantas vezes for necessário, tá bom? E eu vou deixar aqui para vocês fazerem algumas páginas do livro de português. A página 66, 67, 68 é um texto, tá? Vocês leem com bastante atenção para fazerem da página 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74. Combinado? Então, gente, até a nossa próxima videoaula. Ai, que saudade! Lembre-se, juntos no caminho certo.